Igreja, é, estamos aqui mais uma vez gravando de casa, né? Só voz e violão dessa vez, e eu espero que possa, desse mesmo jeito aqui, mesmo que esteja desse jeito, só voz e violão, espero que possa levar os irmãos a um momento de adoração, a um momento de louvor, verdadeiro louvor e verdadeira adoração. Vamos orar para iniciar o culto, né? E dar início ao nosso momento de louvor. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, meu Deus, por esse momento, por essa hora que estamos aqui, meu Senhor Jesus, no Teu culto, por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Nós sabemos, meu Senhor, que sem Tu nós não somos nada. Sabemos que o Teu caminho é aquele que nos trará a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, a verdadeira paz nesta terra. Por favor, meu Senhor Jesus, abençoa o andamento desse culto, deste louvor, de tudo que irá ocorrer nesta noite, da nossa semana, das nossas vidas. Toma o controle das nossas vidas. Nos abençoa e conforta os nossos corações para tudo que está acontecendo, meu Senhor Jesus, nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos lá. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Basta de ficar sofrendo angústia e dor neste teu complexo interior, achando às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem um valor. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem um valor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abre meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças sem fim, ausente. O teu toque, por tua vontade, libertas-me ser o calor deste lugar. Eu venho me derramar.
derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, liberta meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, formoso, dizer que és formoso, formoso, dizer que és formoso. Graça e paz, queridos, tudo bem? Como tem passado? Já temos um tempo que não nos vimos, né? Diante de alguns problemas de saúde, mas graças ao Eterno, tudo já solucionado, tudo já em paz, a saúde já voltando para o seu lugar de normalidade. Que bom, fico feliz com isso e sempre vendo a mão do Eterno sobre nós, nos restaurando, nos recuperando, nos firmando os passos. Mas para mim é motivo de alegria estar compartilhando com os irmãos, mas esse momento de culto, né, culto dominical, mas para mim é muito mais importante esse contato, porque eu sei que estou sendo visto por vocês e quando estivermos assistindo, estaremos compartilhando a nossa fé. Esse é uma das razões mais importantes de estarmos aqui, né, dando continuidade a esses encontros, a esse culto que agradecemos ao Pai Eterno por todas as coisas, né? Muito, muito bom estar com vocês. Espero que vocês aí desse lado, né, estejam contemplando a face do Pai Eterno e sabendo que a nossa vida, as nossas vidas permanecem sempre nas mãos dele. Eu quero orar pelo seu coração, pelo meu coração, pela nossa vida. Então aí onde você está, sentado, em pé, com sua família ou sozinho, eleve seus pensamentos ao Pai Eterno. Vamos falar com Ele. Pai Eterno, Pai de misericórdia, Pai de amor, somos gratos por esse momento que o Senhor nos permite comunicar a Tua Palavra. E te pedimos também que o Senhor prepare os nossos ouvidos, os nossos corações e que sejamos sempre uma terra fértil, para que o Senhor
coloque a semente que é a tua palavra nessa terra fértil, preparada para te ouvir, preparada para germinar. Ser com a sua igreja, ser com o povo, ser com o mundo. Nos ensina nesses momentos de dificuldades a não perecer, a não desanimar, a viver uma vida no entendimento de que o Senhor continua governando todas as coisas. Obrigado, porque eu sei que nesta noite o Senhor abrirá o nosso coração e porá a tua palavra dentro dele. E ainda quando estivermos colocando a nossa cabeça no travesseiro, estaremos fazendo assim grandes reflexões daquilo que o Senhor tem nos ensinado, no nome do Filho Jesus. Amém. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Olha, esse é o meio de comunicação, é o canal que a Primeira Igreja Batista em Tancredo Neves está utilizando para dar continuidade aos seus atos de culto, visto que ainda estamos vivenciando essa pandemia, essa restrição, né? Já está terminando, sim, e creio que muitos de nós temos orado por isso, mas ainda temos a dificuldade do ato de congregar no nosso salão de reunião. Por isso estamos utilizando esse canal para manter contato com vocês. Tem uma boa notícia, é que nós estamos num processo de reforma. O Pai Eterno tem nos abençoado, colocado pessoas à frente, nos dando essa assistência, e os irmãos vão saber os detalhes, né? Então nós estamos num processo de reforma estrutural. Isso para receber melhor os nossos irmãos e termos um ambiente mais tranquilo para os nossos atos de culto. Então esteja orando por isso, você é responsável também por isso. Clame ao Senhor. E uma outra coisa também que é importante eu salientar é que se é a primeira vez que você está assistindo esse culto por meio do YouTube, se você quiser, você pode se inscrever no canal da Primeira Igreja Batista em Tancredo Neves e também dar o seu like. Isso nos ajuda a manter esse canal vivo, comunicando a fé, comunicando a palavra e interagindo com o povo de Deus. Amém? Que bom. Aleluia. Eu quero te convidar a abrir a palavra, a Bíblia, o meio que nós utilizamos para entender a nossa fé. E hoje queremos falar de gratidão. Diante de tudo isso que tem acontecido, eu comecei a pensar, será que nós estamos sendo gratos ao Pai Eterno por todas as coisas que estão acontecendo? Porque não está só acontecendo coisas ruins, está acontecendo também coisas boas. E é isso que nós precisamos compreender, essa expectativa da vida do ser humano, a sua estada entre 0 a 70 e alguns que chegam a 90, a 100. Então, é maravilhoso entender o processo da gratidão como estilo de vida. E hoje eu quero comunicar essa gratidão como estilo de vida. Por isso eu te convido a abrir o Evangelho, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 18. Você pode abrir a palavra aí? Ou se não, você pode nos acompanhar aqui no na nossa tela. Amém. Vamos ler. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Olha que coisa incrível, né? Parece uma palavra estranha para falar de gratidão. Mas eu quero ler de novo com você. Vede, pois, como ouvis. Porque a qualquer que tiver, lhe será dado. E a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Vamos orar. Pai, abre o nosso coração, abre a nossa mente, que a Tua palavra, que já é a semente poderosa, que ela adentre em nossos corações e nossas mentes e nos ensine nesta noite o processo da gratidão como estilo de vida. Somos gratos pelo rico cuidado que o Senhor tem
prometido conosco que nesta noite, ao sairmos daqui ou da frente desse monitor, da frente do nosso celular, ao término dessa reunião, os nossos corações possam estar assim refletindo em tudo aquilo que iremos compartilhar nesta noite. No nome do teu Filho Jesus. Amém. Amados, como é que eu estou vivendo a minha gratidão? Às vezes temos conversado com algumas pessoas e elas têm feito uma reflexão muito negativa desses dias. E que tal aprendermos a não só fazer reflexões negativas, e entender que o mundo que estamos vivendo, ele está contrabalanceado entre os efeitos positivos e negativos das coisas que têm acontecido conosco. Então, que tal aprender mais um pouco? Porque quando eu tenho uma expectativa puramente negativa da vida, parece que eu sofro mais. E quando ela é positiva, eu consigo separar as coisas e descubro que muitas coisas boas continuaram acontecendo conosco, assim como algumas coisas ruins, elas foram danosas, terríveis, elas nos machucaram, elas nos feriram. E nós somos seres humanos, e como seres humanos vivemos essa condição de ferir, ser ferido, de estar machucado. E Deus quer, quem sabe, nos dar um caminho, um norte, abrir, quem sabe, uma janela diante da gente, que possamos assim entender que nem tudo é tão ruim. O Cristo, baseado em Lucas capítulo 8, 18, ele diz que assim sendo, pois, aprenda a ouvir. Como é que você está ouvindo? Porque ao que tiver, mais lhe será concedido. E o que não tiver, até mesmo aquilo que ele imagina possuir, lhe será tirado. Os fiéis formam a família de Jesus. Olha, o ser humano, nós, seres humanos, a partir de um dado momento na nossa história como um ser pensante, nós temos tentado resumir a nossa história de vida mais ou menos assim: eu sou e eu tenho. Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas tem até algumas pessoas que dizem assim: você sabe com quem você está falando? Olha, essa condição do ato de pensar, que eu acho que tenho e eu acho que sou, eu quero que você pense comigo nesta noite. Ela foi interrompida. Ela foi interrompida drasticamente, não só para nós brasileiros, mas para o mundo inteiro. Mas para nós brasileiros, a interrupção começou ali no dia, quem sabe, 16 a 20 de março. Então, tecnicamente, no mês de março, tudo isso começou. Isso o quê? Como se fosse assim, uma mudança de jogo. E podemos chamar tudo isso que está acontecendo conosco, que o jogo da vida mudou as suas regras. Ou seja, essas regras mudadas começaram a nos incomodar. Então, a visão de ter e ser foi abalada, até em relação à fé, não só em relação aos bens materiais, não só em relação à felicidade, à família, em relação à saúde, mas em relação a muita coisa. As regras do jogo, elas foram alteradas e nós precisamos aprender a jogar novamente, porque essas grandes reflexões que nós temos ouvido nesses dias, elas nos remetem àquele ato que nós tínhamos de possuir as coisas. Lembra disso? Esse pronome possessivo, nos dias atuais, meu, nos dias atuais não está funcionando. E com isso, quem sabe, nós estamos agora construindo dois agrupamentos de pessoas. Porque o que é que nós temos? O que de fato é nosso? O que conquistamos? Até a nossa fé, pensamos assim: meu Deus, ela foi abalada. Então, hoje nós estamos vivendo dois tipos de ser humanos. Mais ou menos isso. Um que tem e o outro que pensa que tem. Já pararam para pensar nisso? Um que tem, mas outros que pensam que têm. E quem são os que têm? O que é que eles possuem? E os que pensam que têm, o que eles possuem também?
como vamos analisar o contexto da vida diante dessas grandes mudanças que aconteceram conosco, vivenciando a história, o Evangelho como um princípio, ou por que não dizer melhor, tendo a gratidão como um novo estilo de vida. O Cristo veio nos ensinar isso. Quem sabe temos pensado que a fé é tão somente para enriquecer ou para nos tornar assim super-homens, super-mulheres, né? Super-crentes, pessoas fantásticas, fabulosas. Quem sabe algumas pessoas, quem sabe até pensaram que eram semelhantes ao Pai Eterno na visão da sua deidade. Estávamos vivendo até na nossa fé momentos conturbados de divisão. Né? Quem sou eu? O que eu tenho? O que possuo? Ou será que são as coisas que me possuem? Que coisa interessante, né? Mas a história da igreja, ou podemos dizer a história da igreja que se diz Igreja de Cristo, porque hoje há uma diversificação muito grande de igrejas. Surgiram inúmeras igrejas, e eu me lembro que quando tentaram falar com Cristo a respeito de coisas semelhantes a essa, ele disse: aqueles que não estão contra nós, eles são conosco. Então, eu não devo me importar com isso diante do poder da palavra do Cristo. Mas vamos pensar assim, existem hoje inúmeros formatos de igrejas, mas a igreja que se diz de Igreja de Cristo, ela não deve passar esses dias pensando mais ou menos assim, nada como um dia após o outro, né? Ou seja, nós precisamos passar esses dias aprendendo grandes lições. Não vou viver tão somente como uma visão profética simplista que muitos estão dizendo: Deus criou essa pandemia, isso aqui é obra profética, Deus está fazendo isso. Isso seria muito simples pensar assim. Por quê? Porque sabemos que o primeiro julgamento vai acontecer justamente pelos que conhecem. E a Bíblia, ela é endereçada para o mundo, mas ela tem uma particularidade para a igreja. Então, que tal pensar assim? Nós seremos os primeiros a serem punidos, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E quando pensamos nisso, não avaliamos que quando ministramos dizendo que Deus está criando todas essas coisas, nós estamos pensando, quem sabe, de forma errada. Eu penso assim: todas essas coisas estão acontecendo porque são mazelas que os seres humanos estão criando. E o Pai Eterno, na sua misericórdia, na sua bondade, está nos dando a oportunidade de aprender novos valores. E que bom dizer assim, nesses dias de março para cá, nós mudamos muito, estamos aprendendo novos valores e isso vai enriquecer a nossa história. Mas eu preciso continuar avaliando que essa praga não foi criada por Deus para punir os homens, mas os homens começaram a criar algo que tem destruído a sua própria história, né? Os homens, nos seus experimentos, na sua forma de agir, não em conformidade com o pensamento do Eterno. Então, nós que somos, ou que pelo menos falamos que somos cidadãos do reino, se fosse assim, seríamos cobrados primeiro, porque julgamos que conhecemos muito o Senhor e sabemos que Ele é aquele que colhe onde não planta. Já imaginaram isso? Pensa bem. Então, quando penso na gratidão como uma ferramenta de ensino, eu vou jogar por terra todas essas coisas. Eu vou dizer assim: Pai, eu preciso aprender alguma coisa, eu estou aprendendo alguma coisa. Essa praga não veio simplesmente para passar, mas ela veio para trazer um novo norte para a história da igreja. Ela veio tirar muitos da sua zona de conforto e, quem sabe, levar muitos a um novo entendimento a respeito do Pai Eterno. Então, o Eterno está colhendo as nossas mazelas, isso sim, e nos ensinando em meio das mesmas mazelas, nos levando, quem sabe, a um alto nível de relacionamento com Ele, pelo reconhecimento da nossa pequenez. Nós somos muito pequenos, né? E a forma terrível, né, amorosa, misericordiosa com que Ele tem nos amado, nos tratado, isso tem feito a diferença. Eu quero que vocês pensem assim: se a minha fé tivesse construída
em cima das vantagens do Evangelho, eu poderia dizer, pai, eu estava fazendo a tua vontade, estava gravando, quando uma pessoa apareceu, eu socorri e peguei Covid-19. Pronto, fiquei enfermo e minha família toda foi infectada. O Senhor me curou. O Pai Eterno me deu condições e conhecimentos para entender e sobreviver a essa condição sem muito sofrimento. Aleluia. Mas depois eu peguei, quem sabe, dengue ou chikungunya, agora passei mais 20, 25 dias acamado e perguntar de novo, pai, eu estava fazendo a tua vontade na tua casa e fiquei enfermo. Então, isso não é problema necessário, né? Eu preciso continuar sendo grato, porque alguns tiveram e faleceram. Outros tiveram dengue, chikungunya e padeceram, eu já estou de pé. Eu preciso aprender a vivenciar a gratidão, mas para aprender a gratidão eu preciso saber o que eu estou ouvindo. O que é que eu estou ouvindo? Será que eu estou ouvindo as grandezas do Eterno? A visão amorosa dele, a visão compassiva dele tentando me ensinar a continuar a pensar, né, como ser humano. Nós somos limitados, ou quem sabe aprendiz de ser humano. Né? Eu estava pensando esses dias que nós ainda somos aprendizes de seres humanos, porque somos limitados, somos frágeis, mas lembra de uma coisa, o Pai Eterno tem nos socorrido, principalmente no dia da aflição. Pelo menos essa é a história que eu estou vivendo esses dias. Então eu não imputei sobre Deus porque Ele não me protegeu. Mas depois eu vi a graça dele me curando, a graça dele curando a minha família, a graça dele estabelecendo novas rotas de aprendizagem. Isso não é maravilhoso? Mas diante dessa reflexão que eu estou partilhando com você, Igreja de Cristo, acredito que o povo que teme ao Eterno só tem dois caminhos de pensamento quando ele avalia quem sou eu: o que tem e o que pensa que tem. Você pode guardar isso no seu coração? Quem é você? O que tem ou o que pensa que tem? Vamos partir de um princípio para avaliar isso. Os que têm. Para atribuir valores qualitativos, à minha ou à nossa história de vida, pensamos assim, entre 0 e 70, eu tenho o que chamamos de vida útil. E devo pensar, quem sabe, quando comecei a ter alguma coisa como verdadeiramente um ser humano. Existe, quem sabe, essa classificação? Meu Deus, quando foi que eu comecei a pensar verdadeiramente como um ser humano, qualificado nele, para entender tudo o que está acontecendo conosco e não vivenciar tão somente o desespero? Olha, existe uma classificação muito simples que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Lucas 8:8 diz assim, abra sua Bíblia, Lucas 8:8. Aqui está, quem sabe, o segredo da vida é entender quem sou eu, o que tenho. Será que eu tenho? Ou será que eu penso que tenho? Diz assim, e outra caiu em boa terra, e nascida, produziu frutos, 100%. Dizendo estas coisas, clamava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A chave, o segredo para saber o que você tem e o que você é. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele diz assim, um semeador saiu a semear, no versículo 5. Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. A outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. A outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. A outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100%. Dizendo ele estas coisas, clamava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que bom. Aqueles que têm
ouvidos para ouvir. Olha, o nosso mundo, o mundo dos humanos, né, chamado mundo dos inteligentes, que nós somos seres inteligentes, criados na competência daquele que nos criou, ele é formado desde cedo pela nossa capacidade de ouvir. Um dos maiores veículos para o aprendizado é a nossa audição, inclusive a fé, ou que podemos dizer assim, principalmente a fé. Tudo que temos e tudo que somos só será real se passar pelo crivo do ouvir, e nesse particular, ouvir a questão do filho. Mas alguns têm ouvido as coisas tão somente com o ouvido. Não parece estranho? Mas vocês sabiam que quando nós escutamos os sons, esses sons são decodificados nesse instrumento chamado ouvido, mas o cérebro faz uma decodificação e essa decodificação é como se fosse uma tradução dos sons, trazendo para a gente um sentido em cada som. Cada som passa a ter um sentido pela sua velocidade, pela sua formação. E é isso que eu quero checar junto com você nesta noite como aprendizado. Você tem ouvido com o cérebro ou você tem ouvido com os ouvidos? Permita que os sons passem nos ouvidos, mas quando chegar nesse instrumento de decodificação, permita que entre no seu cérebro, permita que isso passe a se tornar um hábito para a sua nova história de vida. A fé, ela precisa passar pelo crivo do ouvir. E o crivo do ouvir é aquilo que Cristo ensinou aqui nessa parábola. Ele disse, olha, saiu um semeador a semear, mas no final ele diz assim, aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir o que está acontecendo ali. Porque se você não ouvir a transformação dos sons para entender aquilo que o Cristo está falando, nós só seremos meramente religiosos nesse mundo. E não passaremos pelo aprendizado de crescermos junto com Ele, de subir de degrau em degrau até chegar à estatura dele. O objetivo da fé não é nos transformar em super-homens ou em semideuses, mas é aprender a viver essa vida, porque ela não é fácil de ser vivida. E o Cristo nos ensina que eu preciso ter ouvidos, os verdadeiros ouvidos para ouvir, é o verdadeiro ouvido da fé. Então, o que é que eu tenho? Se eu tenho ouvidos para ouvir e ouvir a palavra do Eterno, eu estou construindo nesse tempo a nova história para mim. Porque eu não estou ouvindo com o ouvido e tão somente checando os terrores, as perturbações. Mas por detrás de tudo aquilo que está sendo sonido, está sendo agremiado dentro da gente algo diferente. E é esse algo que o Cristo fala aqui no Evangelho, né? Quando esse Evangelho está proclamando essa nova estratégia de saber ouvir, né? E nesse mundo é importante saber ouvir. Eu quero que você perceba que nós temos tido muitas audições nesses dias. Todo mundo quer falar alguma coisa, todo mundo sabe alguma coisa, mas o Cristo nos ensina a ouvi-lo. Ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Nós fomos preparados para ter um ouvido para ouvir o Cristo. Porque ele diz assim, olha, o impostor, ele entra pela janela e não pela porta. Mas as minhas ovelhas não vão ouvir o impostor. Porque quando ele falar, elas conhecem a minha voz, porque elas sabem ouvir. Quem tem ouvidos, elas já adquiriram ouvidos para ouvir. E quando eles falarem, elas podem até ser atraídas à atenção, mas elas não darão ouvidos, porque elas aprenderam a ouvir. Não é? O essencial é aprender com a semente que caiu em terra boa. Quero ouvir o que aconteceu com aquela semente. Aí eu aprendo o processo da gratidão ao único, ao eterno, ao Criador de todas as coisas. E podemos enumerar que eu posso ter uma visão de gratidão, minha família, minha vida, tudo o que está sendo preservado pelo Pai Eterno. E ainda mais, a declaração dele, que diz que todos os que creem nele, ainda que morra, viverá, isso vai além. Aí que eu entendo a minha gratidão.
não merecendo, mas aprendi a ouvir. E quando eu aprendi a ouvir, eu deixei de escutar o mundo e passei a escutar o Filho do Eterno. Então, esse é o conceito daqueles que têm. Os que têm são aqueles que estão conseguindo verdadeiramente ouvir o Filho do Eterno e estão deixando de ouvir o impostor. Mas aqueles que pensam que têm, os que pensam que têm, também têm a mesma condição. Saiu um semeador a semear a sua semente. Quando semeava, caiu algumas junto do caminho, pensa nisso, e foi pisada, as aves dos céus a comeram. Outra caiu sobre a pedra. Quando nasceu, o calor, a ausência de umidade secou e elas morreram. Outras caíram entre os espinhos. Crescendo os espinhos, sufocaram, e a semente também, mas outra caiu em terra boa. Produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos analisar agora aqueles que pensam que têm. As sementes são as mesmas. Está na mão do semeador. Ele lançou a semente. Todas as sementes caíram. Cada uma num terreno diferente, mas se você parar para analisar, só uma semente verdadeiramente morreu. Porque foi soterrada. Ela foi enterrada. Então, o curso da história de todas as sementes foram similares. Mas caiu no caminho as aves, né? Caiu sobre a rocha a temperatura, quem sabe até germinou um pouquinho ali, caiu entre os espinhos, cresceu junto, mas foram sufocadas, mas outra caiu na boa semente. Na boa semente, quando elas caem, ela vai ser soterrada, ela vai ser sepultada, ela vai morrer. E depois de ter morrido, ela vai germinar e vai sair do solo. Esse é o grande diferencial. As outras sementes, elas, quem sabe, tiveram uma ascensão muito rápida, tiveram uma condição muito na ideia do florescer, porque quem sabe ficaram até bonitas, mas elas não tinham raízes profundas, elas não tinham ouvido, elas não sabiam o que aconteceu lá no sepultamento, elas não entenderam o novo nascimento. Então, quando as sementes tiveram trajetórias iguais, menos a que morreu verdadeiramente foi sepultada. Pensa nisso. Pois todas as outras ascenderam sem ser cobertas pela terra. Ou seja, para ouvir o dono do reino, precisamos morrer e nos qualificar mortos juntamente com Cristo. Essa metáfora nos leva a uma instância de vida pós-morte e não a um desmaio, a um fingimento de um necrotério. Isso aconteceu com as outras sementes. Elas simplesmente acharam que tinham morrido. Elas pensaram que tinham morrido. Mas elas permaneceram como antes. Elas não passaram por morte, sepultamento, apodrecimento e depois uma nova vida, né? Olha, só nasce de novo quem morre verdadeiramente. E aí se descobre o verdadeiro sentido da vida diante da gratidão. Viver a gratidão como estilo de vida é saber: morri juntamente com Cristo, ressuscitarei também com Ele. Irmãos, essas expectativas têm que brotar em nossos corações, né? E isso faz diferença. O que você tem aprendido nesses dias? Quando você olha a sua dor, quando você olha as suas perdas, será que você consegue também olhar, perceber, sentir, entender os seus ganhos? Né? Entender os seus ganhos. Viver para Cristo é ganho. Então, nesses dias, o que nos garante a filiação e o ingresso no reino é quem tem ouvidos, ouçam. Quem tem ouvidos, ouça, porque o Cristo tem falado. E ouvir o Cristo e não ouvir o impostor. Ser cristão é refletir a cada instante essas agruras que nós estamos passando como cristão. Mas aprender a ser grato a cada etapa da nossa vida, a cada degrau que temos subido, crescido diante da condição que para muitos pode ainda entender como condição absurda. Ainda que eu e você não entendamos o momento de março para cá, mas uma coisa precisamos compreender: eu tenho ouvidos e eu aprendi a ouvir. E eu tenho ouvido o eterno, você também tem ouvido o eterno. É ouvir o eterno que faz diferença na minha e na sua vida. Que nesta noite o desejo do meu coração
é que um dia você, como semente, tenha parado, olhou à beira do caminho, olhou as formas mais fáceis de sobreviver, mas descobriu que tinha um buraco ali, que você poderia cair ali dentro, a terra te soterrar e você ali germinar e nascer uma nova criatura. Esse é o projeto de toda a semente. Ela precisa cair naquele lugar, ser soterrada, depois ser regada. E aí o restante é o trabalho do Pai Eterno. Que esse trabalho esteja acontecendo conosco, que não sejamos superficiais na nossa fé, mas que tenhamos, quem sabe, esse entendimento de que fomos sepultados, que morremos, mas também que nascemos de novo. E vivemos a vida de gratidão como um novo estilo de vida. Amém? Quero orar pelo seu coração. Fecha seus olhos. Pai Eterno, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, te pedindo que a Tua graça permaneça sobre nós e que tenhamos uma condição muito boa de aprender a agradecer conosco. Obrigado pela Tua igreja, pelo Teu povo. Obrigado pelos aqueles que estão fazendo diferença nesse mundo, porque estão Te ouvindo, aprenderam a ouvir, que não estão ouvindo o estranho, que não estão ouvindo o mundo, mas estão ouvindo o Filho do Eterno. Que o amor de Deus Pai, a graça soberana do Filho, as doces consolações do Espírito do Eterno permaneça sobre nós, igreja, nesse tempo presente. Aleluia. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua